Olá, tudo bem? Primeira pessoa entrou na live, segunda. Vamos lá, meninas. Vocês têm preferência? Suelen trabalha na área da estética também? Vanice trabalha? Eu quero que vocês coloquem pra mim a maior dificuldade que vocês têm na área da estética. O que você acha mais difícil de trabalhar na área da estética? O que tira seu sono? O que te preocupa? O que te atrapalha? De uma maneira geral, o que vocês acham que é difícil? Coloca pra mim nos comentários. E aí, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou falar o que é o licenciamento, tá? Então, o licenciamento, ele surgiu, né, a partir de uma necessidade que existe na estética. E a gente procurou, através do licenciamento, solucionar todas as dores e todas as dificuldades dos profissionais. Então, a gente uniu tudo isso agregado a uma metodologia de aplicação. E aí, essa metodologia de aplicação, ela vai ser garantia de resultado, tá? Então, a gente tem uma metodologia de aplicação que tem indicações específicas. E aí, junto com essa metodologia, a gente dá todo o suporte e a gente dá toda a condição para o profissional ele avaliar e ele conseguir entregar o resultado pro paciente. Eu fiz lá no meu Instagram uma caixinha, né? Na verdade, eu fiz duas caixinhas. Uma perguntando o que as pessoas queriam saber sobre o licenciamento. E aí, a segunda caixinha foi essa mesma pergunta que eu fiz para vocês. Qual é a sua maior dificuldade na área da estética? Tá? Então, eu vou responder, tá? As perguntas que o pessoal fez lá, eu até separei aqui, né? E aí, conforme vocês forem colocando aí também a maior dificuldade de vocês, aí eu respondo também, tá? Então, a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades que o pessoal comentou, e aí até eu conversando com várias pessoas, acaba sendo uma dificuldade muito comum, que é a questão do preço, né? Então, a gente sabe que profissional da área da saúde, profissional da área da estética não sabe fazer conta, né? A gente não sabe fazer conta. E aí, o profissional, ele às vezes trabalha e o tempo todo que ele trabalhou ali, ele não teve lucro, né? Ele não consegue fazer essa conta. E aí, o que a gente... E isso não tem controle, né? Não tem como a gente controlar o preço das sessões do mercado, né? Cada profissional cobra o que ele vale, não é isso? Então, não tem muito como a gente controlar. Porém, a gente entende que atrapalha, desmotiva os profissionais, deixa os profissionais preocupados, enfim. Então, o que a gente fez no licenciamento? Tem um valor mínimo da sessão. Então, nenhuma licenciada pode cobrar o valor mais baixo do que aquele valor que a gente estipulou. Então, isso ficou ótimo, tá? Então, quando a gente tem dificuldade, né? Mas eu quero desconto, isso, aquilo, olha, eu não posso, porque se eu cobrar mais barato, eu perco a minha licença, né? Então facilitou muito isso. E é uma forma diferente de aplicar, é garantia de resultado, enfim, né? Então, o paciente, ele acaba entendendo isso. A Vani colocou que a maior dificuldade dela tá em vender os tratamentos. Então, se a Andréia estivesse aqui, a Andréia falaria que você não tem que vender o tratamento, você tem que vender o benefício do tratamento. Então,
a forma como a gente se comunica com a cliente é muito importante. A cliente, ela precisa ver o valor do nosso tratamento, né? Ela precisa ver o valor. Isso a gente fala bastante também nos licenciamentos, né? Tem algumas, eu não vou me recordar agora, mas tem alguns cursos que tem aulas de... Até se tiver uma das meninas aí me ajuda. Tem aula de vendas, né? A gente tem uma aula de vendas com conexão, que foi até uma aula que eu procurei essa semana. E que ajuda muito, né? E aí a gente colocou isso também no licenciamento. A gente colocou essa parte de vendas. E o que a gente fala é muito isso, né? É focar no benefício do tratamento. Igual, por exemplo, o Drenacryl, né? O Drenacryl é uma das licenças e o Drenacryl fui eu que desenvolvi. Então, quando eu estava desenvolvendo o Drenacryl, eu atendi mais de 70 pessoas. Atendi, assim, mais de uma sessão cada uma. Eu acompanhei essas 70 pessoas para eu validar a técnica. E aí a gente teve depoimentos incríveis, a gente teve fotos incríveis. Só que o que superou tudo isso foi a sensação que a pessoa sentiu, né? A sensação que ela teve. E aí, como que a gente vende essa sensação, né? Como que a gente explica essa sensação? Então, é difícil, né? Porém, quem experimenta não consegue ficar sem. Então, a gente precisa muito focar nisso, né? Qual que é qual que é o seu público? O que o seu público quer? Né? O que o seu público tá procurando? E aí eu ouvi uma vez e eu acho fantástico, e eu sempre dou esse exemplo, que é o seguinte: você quer colocar um quadro na sua parede. Para isso, você precisa fazer um furo na parede. Só que não é um furo na parede que você quer. Você quer fazer só que para fazer o furo, você precisa de uma furadeira, de um martelo, enfim. Só que por que você quer esse furo? Para colocar um quadro. Por que você quer esse quadro? Porque esse quadro, ele me lembra alguma coisa, porque é uma foto, porque é um quadro de família, porque é uma paisagem, essa paisagem me transmite paz. Então, por que você quer esse quadro? Aí é a mesma coisa, né? Então, quando a cliente chega pra gente procurando o tratamento, a gente tem que entender o porquê que ela quer o tratamento. Então, por que eu quero reduzir o abdômen? Porque eu quero colocar uma roupa e essa roupa não ficar marcada. Mas, se a gente for investigando, a gente ainda consegue ir aprofundando mais nisso. E aí, a gente se conecta com a cliente. Porque, eu vou te ajudar a colocar essa roupa. Você vai ver que você vai conseguir. Então, existe um objetivo. Existe uma meta. E é algo que vai além do estético. Que vai além do que a pessoa tá ali comprando. Entende? E aí, uma outra dúvida que colocaram, uma outra dificuldade que colocaram lá, e aí entra muito em uma conversa que eu tive com uma aluna que é licenciada também hoje, que depois eu vou até contar pra vocês, e ela falou, quando ela me mandou mensagem pedindo ajuda, ela falou assim: eu sei que você vai me colocar de exemplo nas suas aulas, e vou mesmo, já vou começar hoje, né, que é a questão da inovação, tá? Então, existe isso na estética, essa necessidade da inovação constante. E aí, pensando nisso, que a gente também tem os licenciamentos. Por quê? Porque é uma forma da gente inovar, né? Então, a gente vai estar fazendo uma aplicação diferente com um recurso que a gente já tem. Concordam? Então, eu tô falando ali Drenacryl, Criofocus, Criolifting, tudo isso eu tô fazendo com a criofrequência. Então, eu não precisei de investimento nenhum, né? Eu já tenho a máquina, ou eu já alugo a máquina, então já tá ali. Só que é um serviço diferente. E aí, quando a gente trabalha, eu pelo menos, né?
Eu trabalhando com a criofrequência, eu não sinto necessidade de oferecer nada mais para os meus clientes. E eu não lembro de verdade qual foi a última vez que uma cliente virou para mim e falou assim: o que tem de novidade? O que você trouxe de novidade? O que tem? E ultimamente, isso tá ficando cada vez menor. Por quê? Porque hoje eu construí o meu público, que é um público que não tem essa exigência. E pra mim fica muito confortável. Por quê? Porque eu não preciso ficar investindo o tempo todo em cursos, em aparelhos, em técnicas. Então, a minha economia, né, é muito grande em relação a isso. E aí, consequentemente, o meu lucro acaba sendo maior, né? Porque não tem essa necessidade. E aí, essa aluna, né, que eu conversei com ela hoje, o que aconteceu? Ela foi fazer um curso X, né? Que inclusive é um curso muito bom, mas ela veio pedir meu conselho. Eu falei pra ela, ó, eu acho que pra você, porque ela já fez consultoria comigo, tá? Então ela já é uma aluna, eu conheço bastante, ela já fez consultoria, então eu consigo opinar bastante, né? Eu falei, ó, pro seu público não seria o mais indicado, né? E aí apresentei os motivos pra ela. Só que ela foi fazer o curso. Aí ela me mandou mensagem, ó, eu tô muito frustrada, não é o que eu tava pensando, não tô tendo os resultados que eu pensava, as pacientes precisam fazer dieta e exercício, a gente sabe que milagre não existe, né, quando a gente fala em gordura localizada, mas enfim, e eu queria fazer uma consultoria com você, porque eu tô perdida. Eu falei, ó, pode me ligar, né, a gente nem precisa de consultoria, porque o que eu vou te falar não é nada do que eu já não te falei antes, né? Aí ela me ligou e aí a gente conversou, ela me explicou o que estava acontecendo, eu expliquei pra ela que era o que eu já tinha falado mesmo, né? E eu falei, ó, você nem precisa pagar consultoria, porque não tem nada que eu não te falei. Ela falou, não, é que às vezes eu preciso que você puxe a minha orelha. E aí, em um momento, eu falei assim pra ela, eu falei, olha, você não precisa abandonar essa técnica. É importante ter, porque no final do ano vai aparecer aquele monte de paciente imediatista que exige, de repente, alguma coisa diferente. E aí você tem isso para oferecer. Então você não precisa desistir totalmente da técnica. Aí ela, nossa, que bacana, porque eu estava pensando em desistir, enfim. Aí eu falei assim, você tem procura pra isso? Ela falou, tenho. Eu falei assim, bastante? Ela, não muito. Eu falei, dessas pessoas que te procuram, quantas estão com você hoje? Aí ela respondeu, nenhuma. Então, vão percebendo se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. As pacientes que buscam um milagre, as pacientes que buscam um resultado rápido e que paga o preço que for para ter esse resultado rápido, são pacientes que não se fidelizam. É interessante ter esse tipo de paciente? Lógico que é. Porém, é interessante que a gente tenha também aquelas clientes que são fiéis, aquelas clientes que vão ali toda semana na clínica. É interessante isso. Por quê? Porque um outro grande problema da estética é a questão da sazonalidade. Então, a gente vive períodos em que a gente trabalha muito e não dá conta, e a gente vive períodos muito tranquilos. Então, a gente precisa equilibrar isso. A gente precisa ter movimento na clínica o ano todo, tá? Esse é um outro problema muito grande que não pode acontecer. A clínica tem que estar com movimento o ano todo. E aí, esse movimento tem que aumentar, tá? Mas ele nunca pode cair do que é o normal, tá? Ele só aumenta. E aí, né, voltando, eu perguntei pra essa profissional, né, pra essa aluna. Eu falei assim, as pacientes exigem inovação ou é você que quer levar inovação?
E aí ela ficou um tempo pensando, ela me respondeu, sou eu. Por quê? Porque a paciente fidelizada, ela não te cobra muito nessa questão de inovação. Ela não vai te cobrar. Porque ela sabe, ela é uma paciente mais conservadora, ela sabe dos modismos que tem na estética, é uma paciente que vai ser super desconfiada, é uma paciente que vai questionar tudo e é uma paciente que ela vai demorar muito para aceitar alguma coisa nova. Essa é a paciente que vai ficar ali na clínica sempre. Sempre, sempre, sempre. E não vai te exigir essa inovação. E aí, quando a paciente entende o benefício do tratamento que você está fazendo nela, ela não vai querer mudar de tratamento. Ela não vai querer ficar conhecendo outras coisas. Por quê? Porque ela já sabe que aquele procedimento tá dando esse benefício para ela, que ela se sente assim, assim, assim. E aí é quando eu falo, né, o porquê que eu foco o meu tratamento na retenção de líquido. Porque quando a gente foca o tratamento na retenção de líquido, que aí no caso é a licença do Drenacryl, a gente consegue mostrar o benefício para a cliente, o resultado não depende dela estar comprometida, o resultado vai acontecer, a cliente ela vai ter a consciência do inchaço e ela vai assumir a responsabilidade dela para aquela, de repente, falta de resultado que ela teve ou o resultado que não ficou do jeito que ela queria, ela vai assumir a responsabilidade e a gente trabalha muito mais tranquila, porque é uma paciente que vai entender que o líquido representa no corpo dela, então aquela blusa que tá apertada, ela não precisa perder gordura para aquela blusa ficar boa no corpo dela. Se ela perder líquido, essa blusa já vai ficar boa. Então, a gente vai entregar a solução para o problema da cliente. A gente vai resolver o problema da cliente. E ela vai ficar muito satisfeita por isso. Porque ela precisa entender que, para ela perder gordura, ela precisa da dieta e do exercício. Ela não está, naquele momento, fazendo a dieta e o exercício. Então, o que a gente pode oferecer? O resultado na retenção de líquido. E a retenção de líquido é algo que representa, tá? É algo que, se a gente for deixando passar o tempo, é algo que vai comprometendo mais, porque vai congestionando mais. Então, já passou daquela fase da gente falar assim, mas é só líquido, o líquido volta. Não, o líquido permanece, congestiona o sistema linfático, provoca aumento de volume. O sistema linfático não vai funcionar de maneira adequada, vai começar a congestionar mais. Então, o que antes era só um aumento aqui na gordurinha do sutiã, passa a ser um aumento no braço, passa a ser um aumento no flanco, e isso vai congestionando cada vez mais. E aí a gente vai dar condições para esse sistema trabalhar melhor. A gente já tem a cliente que está comprometida, que se motivou, que está fazendo exercício, que está fazendo dieta. Aí a gente tem o Criofocus, que aí o Criofocus é o tratamento que a gente vai fazer específico para gordura localizada, e a gente precisa da paciente estar comprometida, porque não existe milagre para o tratamento de gordura localizada. E por mais que eu fale isso, por mais que eu canse de falar isso, parece que não adianta. As pessoas ainda buscam um milagre para gordura localizada. E aí, quanto mais caro é o tratamento, e a pessoa que ela quer emagrecer, que ela quer pagar, que ela quer perder a gordura, ela é uma paciente que paga, né? Porém, quanto mais caro ela tá pagando, ela acha que maior é a obrigação da profissional em emagrecer ela. Porque ela tá pagando caro, então a profissional é responsável pelo emagrecimento dela. E o que ela tá fazendo? Qual que é a responsabilidade dela? E aí é onde eu falo sempre, 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 sempre.
A culpa é da paciente? Não. A culpa é da profissional que escolheu um procedimento que não é adequado para aquela paciente. Então, a culpa sempre vai ser do profissional, tá? Então, não adianta, mas a paciente não fez isso, a paciente não fez aquilo. E não adianta, gente, eu vou fazer, né? Eu fui lá para fazer um tratamento, não tô fazendo dieta, não tô fazendo exercício, mas eu vou começar a fazer. Esse vou começar a fazer, esquece, não vai. Ou a paciente tá fazendo, ou ela não tá fazendo, certo? Então, e nos licenciamentos a gente tem as indicações certas, tá? Então, não é, por exemplo, uma metodologia que a gente fala que tudo vai dar resultado para tudo. Não. A gente tem uma metodologia que é para gordura localizada, a gente tem a metodologia que é para retenção de líquido, e a gente ensina a avaliar, ensina a identificar e ensina a tratar todas essas dores que a maioria das pessoas tem, né? De vendas, de marketing, tudo, tá? Então, o licenciamento vai englobar tudo. Uma outra dúvida, né? Dúvida não, dor, né? Dificuldade que os profissionais colocaram. Quem chegou agora, coloca aí qual que é a sua maior dificuldade, tá? A maior dificuldade que você encontra na área da estética. E aí, uma dificuldade que colocaram pra mim, e que eu vejo muito, e que eu passei por isso, tá? A dor do crescimento é muito difícil, né? Crescer não é fácil. E aí a gente tem opções, né? E aí eu amo trabalhar com estética. Não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? A não ser dar aula de estética. Porém, é algo que quando a gente começa a trabalhar, e aí, você vai ser autônoma, você vai trabalhar por conta, isso é muito bom, porque você tem flexibilidade de horário e que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Todo aquele discurso que eu acredito que vocês já ouviram. É a maior enganação que tem. Porque você é escravo do horário das outras pessoas. Principalmente quando a gente tá começando. Eu comecei muito novinha, né? E aí, quanto mais novinha, menos experiência a gente tem, mais dificuldade a gente tem em falar não. Então, a gente se torna escrava do horário. Então, depois que eu comecei a trabalhar, eu demorei, eu acho que uns 10 anos pra eu conseguir fazer academia. Porque sempre quando eu... Não, esse horário tá sem ninguém, eu vou fazer academia. Chegava uma cliente que queria naquele horário, né? Até hoje, e olha que hoje eu tenho uma flexibilidade de horário incrível. Hoje eu tô no céu, né? Mas até hoje eu não consigo ter um horário fixo na manicure. E aí ontem ela mandou uma mensagem pra eu agendar, e aí é uma recepcionista nova que tá lá, ela escreveu assim... Porque a manicure já me conhece, já sabe como funciona. Aí a recepcionista colocou assim: você quer deixar um horário fixo? Eu nem respondi pra ela, mas assim, me deu vontade de rir e falar assim: é o meu sonho. É o meu sonho horário fixo. Faz 17 anos que eu tento isso. Então, assim, a gente não tem essa flexibilidade, né? Salvo raras pessoas que conseguem isso. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil. E a gente se torna escravo das pacientes. As pacientes, elas têm um apego na gente que em alguns pontos, em algumas situações, eu considero que não é saudável, tá? Não é saudável. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque uma dificuldade que 2 pessoas colocaram lá nas caixinhas foi... Uma colocou assim, eu quero engravidar, mas eu tenho receio... Porque a criofrequência é o que representa o maior faturamento na minha clínica e as pacientes não aceitam ninguém para aplicar, né? E a outra colocou, pacientes não aceitam outra profissional. E né? Tipo, é assim. Eu trabalhei por 12 anos, acho que um pouco mais de 12 anos sozinha.
Aí eu comecei com uma outra pessoa. E aí faz, eu acho que uns 5 anos que eu tô nesse processo de ter equipe. Hoje eu tô com 2 pessoas trabalhando comigo. Foi um processo, tá? Tá sendo ainda, né? Hoje já melhorou muito, mas foi um processo e é um processo muito doloroso, né? Tanto para as pacientes quanto pra gente. É um processo doloroso e as pacientes têm muita dificuldade em aceitar. A gente tem muita dificuldade em delegar. A gente acha que a outra... Porque assim, a gente não consegue passar o que a gente faz. Tem muita coisa que a gente faz que é olhômetro, que é experiência, que é feeling, que é intuição. E aí como que vai ensinar tudo isso? Que foi a mesma coisa eu com o Drenacryl. Quem decifrou o Drenacryl foi a Andrea, né? Porque o Drenacryl eu fazia na minha percepção, no meu feeling, né? E para cada pessoa de um jeito, e eu determinava ali na hora como que ia ser. Então, quem decifrou ele foi a Andrea, né? E aí a gente criou a metodologia a partir disso. E hoje eu tenho metodologia em tudo na clínica. A gente tem um padrão. Então, todo mundo lá na clínica trabalha igual. Não tem diferença, entendeu? Não tem diferença. E aí hoje, não tem horário com fulana, mas tem com a ciclana. Tudo bem, tá? Por quê? Porque o trabalho é igual, né? Aí às vezes algumas... É claro que eu faço as avaliações e eu direciono, né? Então eu sei que tem pessoas que têm determinado perfil que vai se identificar mais com uma. Determinados perfis vai se identificar mais com a outra. E aí eu direciono dessa forma, e baseado também na disponibilidade de horário, enfim. E aí tem paciente que pergunta, qual que é a diferença de uma e da outra? Fala, né, no caso da drenagem, que é o que a gente encontrou mais dificuldade. A mão de uma é menor, a mão da outra é maior e mais quente. Porque a diferença é essa, tá? Porque a técnica é igual. E aí, o licenciamento facilita muito isso. Por quê? Porque a aplicação da criofrequência não tem diferença. Então, a paciente pode fazer uma sessão aqui comigo e for fazer uma sessão aí com você na sua cidade. Vai ser igual. Não vai ter diferença. E o que foi transformador para mim, e eu falo que até mais que o Drenacryl, né, foi o Criolifting. Por quê? Porque eu fazia a aplicação no rosto de forma muito intuitiva e com essa percepção e com esse feeling, e eu não conseguia ensinar elas, não conseguia treinar a minha equipe para fazer da forma que eu fazia. Eu não consegui criar uma metodologia para ensiná-las. E aí, quando eu vi o Criolifting, eu falei, é isso, tá? E a gente sabe, né, que fazer a criofrequência no rosto é mais difícil, né? É mais cansativo. E aí, hoje, todo mundo faz a criofrequência no rosto. Paciente nenhuma reclama. Por quê? Porque é igual. Não tem diferença mais da minha aplicação para a aplicação de qualquer outra profissional. Então, os pacientes aceitaram muito isso. Então, hoje, eu atendo muito pouco mesmo. Eu atendo mais quando realmente precisa. Faço as avaliações, acompanho todas as pacientes. No processo, hoje os pacientes já acostumaram com isso, tá? Então, dificilmente pede horário comigo. Mas no processo, tipo, não tem horário com a Priscila hoje, tem com a fulana. Pode ser? Pode, tá? Sem problema nenhum. E isso é libertador. É libertador. Vocês não têm noção como que pra mim, né? Eu acho que assim, como eu já trabalhei muito, eu começava a atender muito cedo e ia até muito à noite atendendo. Então, eu ter flexibilidade de horário, né? Eu poder fazer coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Eu tá aqui hoje, 4 horas da tarde, fazendo essa live. Então, eu ter essa disponibilidade para quando o pessoal da Sublime me mandar mensagem, tem uma live hoje. Ou quando uma amiga mandar mensagem, vamos jantar hoje. Eu ter disponibilidade, pra mim é muito valioso, né?
Eu já até comentei aqui, já uma vez, né? Que eu vivo postando foto do pôr do sol aqui da minha casa, nos stories do Instagram. E a foto do pôr do sol, eu posto porque eu acho linda, né? Eu adoro o pôr do sol. Mas pra mim, tem um significado muito maior. Que é eu estar em casa no horário do pôr do sol. Eu até me emociono, gente. Porque eu sempre saí da clínica muito à noite, né? Sempre cheguei muito cedo e saí muito à noite. O dia inteiro trancada dentro da sala. E aí eu tá em casa nesse horário é, tipo assim, uma coisa que eu sempre quis, né? Então, o licenciamento, ele permitiu isso pra mim, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, já já eu vou fazer meu lanchinho, vou lá na sacada assistir o pôr do sol e a clínica tá funcionando, entendeu? Então, eu não preciso estar lá pra clínica tá funcionando. E isso é muito bom, né? Então, eu ter flexibilidade pra eu viajar, porque a gente sabe que cliente cobra, tá? Cliente cobra. É muito complicado isso, é uma relação muito difícil, né? E aí você poder, né, igual ela colocou, né, eu quero engravidar, mas tenho receio por conta do faturamento. Você pode engravidar, você pode ter seu filho, você pode ter sua licença maternidade e tudo ficar funcionando normal, né? Tudo vai funcionar normal. O licenciamento, ele permite que tudo roda, né? Então, a gente dá as artes, né, pra postar no Instagram. Então, com essas artes, você consegue postar Instagram, consegue postar WhatsApp, fazer toda ali sua divulgação. Você tem a metodologia pronta, prontinha. A outra profissional consegue fazer exatamente igual você. Tem todo o suporte que você precisar, tá? Pra qualquer coisa. E aí tudo gira, né? Tudo vai fluir com muito mais facilidade, porque a gente reuniu todas as dores dos profissionais, então da questão de inovação, da questão do mercado desleal, dos preços baixos de sessão, da dificuldade de venda, da dificuldade de marketing. Então, tudo que a gente sabe, né, que o profissional não tem tempo de fazer, tem dificuldade em fazer, a gente reuniu tudo isso, apresentou a solução, tá? E aí, esse é o licenciamento. O licenciamento, resumindo, o licenciamento é a solução para todos os problemas que os profissionais da estética têm. Então, o licenciamento, ele vai entregar todas as respostas que você precisa e vai entregar todas as soluções dos seus problemas. Resumindo, o licenciamento é isso, né? Porque eu trabalho, né, há 17 anos na área. A Andrea também, né? Acredito que a gente deve ter começado a trabalhar mais ou menos na mesma época. Desde sempre, praticamente, eu dou aula. Então, eu tenho contato com muitas profissionais, tenho contato com muitos alunos. A André também, né? Imagina o tanto que ela viajou com a Cru Frequência, o tanto de profissional que ela conversou durante todos esses anos. E a gente vai reunindo aí uma experiência, né? E um entendimento do que o profissional precisa, né? A gente tem essa facilidade, né? Então, tipo, a gente conversa com uma pessoa e a gente consegue entender qual que é a dor daquela pessoa. E qual que tá sendo a dificuldade que ela tá passando, qual que é a maior questão ali que atrapalha o negócio dela. E a gente tentou solucionar. Se a gente fosse colocar tudo que a gente queria no licenciamento, né? Que são todas essas dores das profissionais, ia ficar muito grande. E aí surgiu até o Estética Milionária. Eu não sei se vocês viram, que é o curso que a Val dá de gestão, porque a gente identificou que essa daí também é uma dor das profissionais, né? Essa questão da gestão. E aí, como que você vai conseguir vender, como que você vai conseguir atender, como que você vai conseguir oferecer o melhor para o paciente, se você não sabe como que tá o seu caixa,
Se você tem dinheiro ou não, né? Como que tá tudo isso? Então, essa parte da gestão, da gente entender o nosso negócio como um negócio, é muito importante, também faz muita diferença. E aí, outra coisa que a gente identificou também tá lá na plataforma, é a imersão da autoestima. Porque o grande problema, como eu falei pra vocês no início, né, daquela profissional que falava que eu perguntei pra ela, né, quem quer inovação, você ou as clientes? E era ela, né? Então a gente percebe que muitas vezes o problema maior, ele tá na profissional. Então a profissional não acredita nela, a profissional não acredita na técnica, a profissional tem alguma dificuldade, tem algum bloqueio, e isso vai afetar diretamente o desempenho dela da clínica. Isso é fato, tá? Isso é fato. Então tem lá também uma imersão da autoestima. Então, onde for a sua dificuldade, a gente vai te ajudar. Porque a gente entendeu que não é só aplicar o aparelho. Entende? Não é só aplicar o aparelho. Aplicar o aparelho é muito importante? É. Só que mais importante é saber avaliar. Mais importante é estar bem com você. Né? Porque às vezes você aplica o aparelho muito bem, só que a paciente não chega até você. E aí? Entenderam? Então, o licenciamento, né, a gente chama das engrenagens, né? Então, a gente tem todas essas engrenagens para que tudo funcione da maneira perfeita, tá? Para que tudo funcione perfeitamente. A gente pega na mão e anda junto até o fim, tá? Então, tanto é que uma dos maiores elogios que a gente recebe é em relação ao suporte, tá? E isso, de fato, né? Eu gosto muito, 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 muito. Eu sempre tô mandando mensagem, eu sempre tô perguntando, porque eu gosto de ouvir, né? Qual que é a dúvida, qual que é a dificuldade. Porque a partir dessa dúvida, dessa dificuldade, o que a gente pode fazer para ajudar? Né? Então, que conteúdo a gente consegue colocar ali para ajudar? O que mais a gente consegue fazer, né? Então, isso daí eu acho que faz parte do meu trabalho também. Então, o suporte, ele é tão importante e ele demanda tanto tempo quanto a preparação. Entendeu? Então, o tempo que eu me dedico à preparação de um curso é o mesmo tempo que eu me dedico ao suporte do curso. Igual, tá? Porque a gente sempre tem que estar ouvindo, a gente sempre tem que estar melhorando, a gente sempre tem que estar ajudando da maneira que a gente consegue, da maneira que a gente pode. Uma outra... Alguém aí tem alguma dúvida para colocar? Alguma dificuldade para compartilhar? O que vocês acham desse mercado da estética? Qual que é a dificuldade que vocês têm? O que vocês acham mais desanimador? Uma outra dúvida que surgiu os licenciamentos, eles são só com o equipamento da Body Health? Sim, tá? É com a criofrequência da Body Health. Eu até tava comentando com uma cliente ontem, né, que a questão da rapidez, da evolução, das tecnologias e de tudo, e como hoje tudo é muito rápido, lança um aparelho, logo já tem vários outros aparelhos com a mesma tecnologia, enfim. E aí eu ainda comentei com ela, eu falei assim, o único que ainda não conseguiram lançar um outro aparelho com a mesma tecnologia é a criofrequência da Body Health. Então, a criofrequência da Body Health, ela ficou muito tempo sozinha no mercado, só ela de criofrequência. De uns anos para cá surgiram outros equipamentos, mas nenhum ainda tem a mesma tecnologia que eles. E já faz muito tempo, né? Já faz muito tempo que a criofrequência tá aí e ninguém conseguiu copiar a tecnologia deles. Então, essas licenças, né, quando o paciente ele vai procurar o Drenacrio,
ele vai procurar um resultado, né? E a gente sabe que esse resultado vai ser entregue com o equipamento da Body Health, porque foi o que a gente testou, foi o que a gente validou, foi o que a gente desenvolveu, o jeito de aplicar, que a gente desenvolveu os tempos, tá? Então, todos os tempos que tá lá, porque a gente entrega tudo, tá? Então, o movimento, o tempo de cada movimento, de cada região, enfim, né? No caso do CryoFocus e do CryoLift, tem os moldes. Então, você não precisa nem perder tempo ali medindo a área, fazendo conta, nada. Já tá entregue tudo prontinho. E a gente fez isso com o equipamento da Body Health. A gente sabe que outros equipamentos dão resultado? Claro que dão, né? Porém, esse resultado não vai ser o mesmo. Então, vai ser um resultado mais lento, mais demorado, vai precisar de mais sessões. E aí, né, o Drenacryl, o paciente ele vai comprar aquele benefício que ele vai ter. E a gente sabe que esse benefício que a gente oferece, que a gente tá falando ali com o Drenacryl, ele acontece com o CryoFocus, com o CryoLift, enfim, ele acontece com esse equipamento, tá? Então, por isso que existe a licença, tá? Então, para ser o licenciado, precisa seguir algumas regrinhas, tá? E uma das regrinhas é isso daí, tá? De respeitar o aparelho que a gente usa. Claro que a gente recebe muitas dúvidas, a gente recebe muitos pedidos pra gente ensinar com outros aparelhos. É difícil, né? Porque exige muito, né? Então, a gente descobrir a forma de aplicação de cada um dos aparelhos e o tempo, porque a minha experiência é com o equipamento da Body Health, né? Porém, vai ter novidades por aí, então aguardem, fiquem ligados, que a gente vai ensinar o raciocínio, tá? E a gente percebeu que o raciocínio é o que faz a diferença. O profissional, ele entende, né? Ele aplica do jeito que a gente ensina. Só que o que mais transformou a vida dele no curso foi o conteúdo do curso. Entendeu? Foi essa mudança da forma de fazer avaliação, essa mudança na forma de enxergar o paciente. Então, a gente entendeu isso, né? Que o conteúdo que a gente colocou ali tem um valor muito maior do que a gente pensava. E aí a gente tá desenvolvendo, a gente tá criando outras formas para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo que a gente colocou ali, tá? Então, aguenta aí mais um pouquinho que logo, logo vai ter novidades. E que mais? De dúvidas que surgiram. Eu acho que basicamente foi tudo isso que a gente já falou. Se vocês quiserem fazer mais alguma observação, Bárbara, Aparecida, qual que tá sendo a dificuldade de vocês aí hoje, né? Qual que tá sendo a dificuldade do momento? Vamos ver. Tá? O que vocês acham que é a maior dificuldade da área da estética? Porque a gente sabe que dificuldades tem, né? Dificuldades faz parte. A gente vai encontrar em qualquer área que a gente trabalhar. Quanto mais em evidência tiver a área que a gente vai estar trabalhando, maiores vão ser as dificuldades, tá? E aí eu já respondi todas as das minhas caixinhas. A gente já tá terminando a live. Mas se vocês tiverem alguma aí para colocar, para compartilhar, aí eu dou sequência a partir do que vocês colocarem aí. Tá? Teve uma que colocou a parte das vendas, né? E aí realmente
a parte da venda é uma dificuldade muito grande para o profissional da estética, porque a gente não é muito preparado para isso, né? A gente não tem esse preparo. Lógico que tem muito tratamento que ele se vende sozinho, né? E isso facilita muito. Só que a gente sabe que vai chegar um momento que o paciente ele vai estar exigindo mais, ele vai estar te questionando mais. E aí a gente precisa estar preparado para responder esses questionamentos dos pacientes, para ouvir esses pacientes e para conseguir fundamentar com esses pacientes, tá? Os questionamentos ali que ele tem. E aí a gente focar muito no benefício da técnica, tá? Então, não venda sessão de criofrequência, porque sessão de criofrequência todo mundo faz, tá? Então, qual que foi a ideia do licenciamento? A gente diferenciar. Então, a gente tá aplicando de uma maneira diferente que todo mundo faz. Todo mundo aplica criofrequência. O que a gente faz? A gente aplica o Drenacrio, a gente aplica o Criofocus, o Criolifting, que é uma maneira diferente do que todo mundo faz. Então, o que você pode fazer diferente do que todo mundo faz? E qual que é o segredo? Focar no benefício. Então, foque no benefício do tratamento, tá? E aí, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil vender. O paciente, ele vai ver muito mais valor naquilo que você está oferecendo para ele e vai ser muito mais fácil, tá? Então, se não tem nenhuma dúvida, nenhuma observação que vocês queiram colocar, já vou encerrar a live por hoje, tá? Até a próxima! Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha.